Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o cenário envolvendo o centroavante Pedro Raul, jogador que hoje defende o Corinthians, tem 28 anos de idade e a excelente passagem dele pelo Goiás, marcando 19 gols em 34 jogos na Série A, o que é um verdadeiro absurdo. Ele só não foi o artilheiro daquele ano por conta da excelente fase também do argentino Cano no Fluminense, que acabou sendo goleador geral. A título de comparação, nessa temporada, os dois artilheiros, o Yuri Alberto e também o Alejandro, com 15 gols marcados. O Pedro Raul, eu vi muitos torcedores perguntando o seguinte, o Jair Ventura está de volta ao Goiás, né, após aquele excelente ano de 2022. Claro, o Goiás ficou na 13ª colocação, não estou querendo dizer que o Jair Ventura é o Guardiola, que foi uma campanha igual a do Cuca de 2003, mas a gente também tem que fazer as comparações e pontuar o quão limitado era aquele elenco do Goiás que conseguiu ficar sem sustos na tabela de classificação. Jair Ventura está de volta e alguns torcedores perguntando, e aí, compensa? Será que o retorno do Jair Ventura pode ajudar, por exemplo, o Pedro Raul retornar ao Goiás? Olha, sendo franco aqui com vocês, se o Goiás estivesse na Série A do Campeonato Brasileiro, esse retorno seria assim algo bem possível para o ano que vem. Por que eu digo isso? Não é algo certo, não, apenas uma sensação minha. O Pedro Raul na Série B não compensa para ele, tá? Este é um cenário básico. Mesmo o Goiás tendo até uma condição financeira de contratar um jogador deste nível, o Goiás que está de olho no mercado sul-americano para a chegada de um novo camisa 9, já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. O mercado do Pedro Raul é muito grande, tanto na Série A quanto também no futebol do exterior. Financeiramente falando é o seguinte, o Corinthians ele pagou mais ou menos 25 milhões de reais para contar com Pedro Raul. Ele tem vínculo por lá até dezembro de 2028 e um salário de 700 mil reais mensais. Então quem quiser contar com Pedro Raul para o ano que vem terá que pagar pelo menos metade desta quantia. Há outros interessados, principalmente no futebol asiático, até o momento sem nenhuma proposta oficial para o Pedro Raul, que acabou sendo uma decepção nesta atual temporada. Então os valores são esses. Uma vantagem, vamos colocar assim, que o Goiás pode ter em relação, por exemplo, ao Pedro Raul, é porque o Corinthians, obviamente, sendo um salário semelhante, né? Vamos colocar assim que o Corinthians top dividir meio a meio o salário. Né? Essa opção de empréstimo, inclusive, já foi discutida e aceita. O Corinthians aceitava, por exemplo, o empréstimo do Pedro Raul na metade do ano, uma proposta que acabou não aparecendo. Para 350 mil reais mensais, dependendo do cenário, o Goiás pode tentar chegar próximo a isso. Tá? Claro que é um valor muito alto, muito salgado, algo próximo do que recebia o Thiago Galhardo nesta atual temporada. Eu não faria esta contratação, por exemplo, nesses valores. Eu acho que o Goiás pode sim trazer um centroavante semelhante ao Pedro Raul por mais ou menos 150 mil, tá? 150, 180, 200 mil, vai depender do negócio. Mas, a título de comparação, seria um salário próximo ao que o Goiás ofereceu para o Luiz Fernando, né? Mais ou menos 260 mil, o que recebeu o Galhardo por aqui no clube também, e já tem nessa identificação. E claro, o Corinthians preferiria, por exemplo, emprestar o jogador para um clube que não será o adversário dele na Série A do ano que vem. Isso é claro. É melhor o Corinthians emprestar para um clube da Série B ou no futebol internacional, dependendo dos valores, claro, do que, por exemplo, reforçar o Santos, né? Um empréstimo, por exemplo, na próxima temporada. Algumas informações vindas também do Recife dá conta de que o Pedro Raul está no radar do Sport para a temporada que vem. Pode deixar a sua opinião. O que eu tenho de informação é que o Goiás não procurou o Pedro Raul, tá, para o ano que vem, mas o Lucas Andrino gosta do jogador, já deu até uma entrevista na Band News falando sobre esse assunto. Abre aspas, eu peguei esse corte lá no portal Esmeraldino. O Corinthians fez um movimento financeiro muito importante para a vinda do atleta, se não me engano, 5 milhões de dólares. Existe um salário acordado com o Corinthians muito importante e existe uma grande expectativa sobre o jogador que recém chegou ao clube. Então não é simples esse movimento, até porque o jogador graduou um nível muito alto dentro do mercado. Tá? Foi isso que garantiu o Lucas André. Naquele momento de chegada ao Goiás, também garantiu que não foi procurado. O Pedro Raul não foi procurado naquele momento. Então ficaria mais, né, nesse cenário de possibilidades. O Pedro Raul, que se deu bem nas mãos do Jair Ventura, né, lá em 2022, 40 jogos pelo Goiás, 12 vitórias, tendo vice-artilheiro do campeonato. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse cenário para o ano que vem também. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo
na descrição do nosso vídeo e no QR Code aparecendo na tela, com todas as cotações dos jogos desta tarde de quarta-feira na Champions League. Vitória do Atlético de Madrid, pagando 1,08 a cada real apostado. Do Arsenal contra o Mônaco na cotação de 1,34. Vitória do Benfica contra o Bolonha a 1,60. Acho que o Milan também vence, né? O Estrela Vermelha em casa na cotação de 1,30. E vitória do Feyenoord contra o Sparta Praga a 1,41. Tem outros jogos também com cotações altíssimas, ó, Juventus e Manchester City, Borussia Dortmund e Barcelona. Nesse bilhete que eu selecionei aqui, por exemplo, ó, nesta múltipla cotação, está numa cotação de 4,25 a cada real apostado. Vamos colocar aqui que você aposte no total R$10.